Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo a este vídeo. Hoje vamos dar início à leitura deste livro, Restituir a História às Sociedades Africanas, Promover as Ciências Sociais na África Negra, de Jean Marcella ou Marc Ella. Logo aqui no início nós temos a nota de apresentação. Coleção Reler África, nota de apresentação. Uma das lacunas do mercado editorial dos países de língua oficial portuguesa é a ausência, em língua portuguesa, de obras de referência de autores africanos e africanistas que fizeram cátedra no domínio dos chamados estudos africanos nas academias dos países anglófonos e francófonos. A coleção Reler África pretende colmatar esta lacuna. Trata-se de uma coleção especializada em temáticas africanas no domínio das ciências sociais e humanas. Ao inaugurar esta coleção, as edições Mulemba da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola, e as edições Pedago, Mangualde, Portugal, pretendem criar um espaço de debate, autoridade e reflexão crítica sobre o continente africano. A coleção publicará obras, textos e artigos compilados de reconhecidos autores africanos e africanistas que contribuam para a compreensão e a reinterpretação do continente africano, além de apresentar uma visão endógena de dentro do continente. A coleção está aberta à comunidade científica internacional que tem o continente africano como objeto de pesquisa. Publicar e divulgar conhecimentos e saberes sobre África e provenientes de África é, assim, um desafio que a coleção abraça de contribuir para a construção de uma nova epistemologia e uma nova hermenêutica dos estudos africanos no espaço lusófono, livre de estereótipos e de um olhar folclórico e exótico. Ao abraçar esse desafio, a coleção pretende ser uma galeria de conhecimentos e saberes de África e sobre África, que interpele os leitores e investigadores especializados a reler África para compreendê-la e reinterpretá-la. Foi o Victor Kajibanga que escreveu esta nota introdutória. Logo abaixo, iniciamos o prefácio. Ano ao Hervé, a Ané Sidonie e ao J. Achille, para que o grão semeado cresça, dando 100 por 1. Prefácio. Um novo obscurantismo? Apesar dos numerosos trabalhos de investigação efetuados sobre o continente africano desde o final do século XIX, constata-se que a tomada de consciência da urgência e da necessidade dos inquéritos sociológicos é muito recente. Em 1959, nas vésperas das independências africanas, teve lugar em Roma o segundo Congresso dos Escritores e Artistas Negros. Depois da apresentação dos debates à Subcomissão de Sociologia, esta registou o caráter por vezes incompleto e pouco científico dos estudos sociológicos sobre a África e o mundo negro. Tais estudos, outrora inacessíveis ou praticamente inacessíveis aos investigadores africanos, sofriam das carências que se prendem inevitavelmente com seu exercício exclusivo por investigadores não africanos. O que mais surpreende é o início particularmente tardio das investigações de natureza, especificamente sociológica, dedicadas à África, contrariamente aos estudos de antropologia e, sobretudo, de geografia, que abundam. A sociologia é a disciplina menos representada entre as ciências sociais, dedicada à análise das realidades africanas. Houve interesse por diversos fenômenos da vida social, como o casamento e a família. No entanto, talvez a abordagem destes fenômenos continue dominada por uma problemática que nem sempre toma em consideração as mutações que intervêm na sociedade africana no seu conjunto. Assim, o Congresso dos Escritores e Artistas Negros recomenda que um esforço particular de investigação seja dedicado ao estudo das transformações sociais na África atual.
Neste contexto, em que numerosos factores dão conta dos processos de mudança nas sociedades pós-coloniais, a necessidade desta investigação nem precisa de ser demonstrada. Se não quisermos continuar a reproduzir o discurso que considera a África como uma espécie de museu de antiguidades europeias, torna-se urgente um questionamento sobre o tipo de abordagem apropriada à situação atual das nossas sociedades. Já não é necessário insistir no apoio que os governos africanos, preocupados com a promoção das ciências, deveriam conceder às ciências sociais. Nas universidades, onde numerosos alunos se iniciam cada vez mais nestas disciplinas, um novo espírito deve, sem dúvida, ser suscitado e desenvolvido. Para além dos campos universitários, muitos africanos perceberam o interesse dos estudos antropológicos e sociológicos. Estes setores do conhecimento que pertencem à cultura do nosso tempo devem figurar em programas de formação, abertos às realidades da vida e destinados a preparar as novas gerações para a sua atuação nos domínios da produção. Seria grave conservar um verdadeiro obscurantismo em relação a disciplinas a propósito das quais se imagina que não são necessárias numa sociedade onde se quer fazer aparecer que temos essencialmente necessidade de matemáticos e de engenheiros. Na cruzada a favor da formação técnica e científica, acontece chegar-se a pensar que o importante é enfartar as crianças com matemática, física e química. No limite, para ter os especialistas de que precisa, a África tende a investir nos conhecimentos que se desenvolvem em laboratórios. Nos meios alucinados pelos números, as estrelas do novo analfabetismo imaginam que só uma página cheia de equações algébricas ou de figuras geométricas tem autoridade. Na era dos cérebros eletrônicos e do computador, ciências só mesmo as exatas. E partindo desta ideia, para que extraviar-se pelas letras e pelas ciências humanas? Não se percebe muito bem para que servem a filosofia, a sociologia ou a antropologia. Se queremos sair da ignorância do mundo no qual falamos, trabalhamos e produzimos, é preciso abrirmos-nos ao saber que se constrói nos lugares de estudo onde as pessoas, para além de serem sujeitos de conhecimento, são também objetos de investigação. As reflexões que submetemos aqui para análise vão permitir a definição do quadro teórico dos trabalhos de investigação, cuja necessidade se faz sentir numa África em mutação. As ciências humanas e sociais, que estiveram muito tempo em moda e registraram progressos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, são hoje alvo de depreciação, estudos de luxo que não alimentam o estudioso. Será que o retorno do balanceiro não corre o risco de ficar caro nos próximos anos? Porque não há sociedades economicamente desenvolvidas sem o aporte das ciências sociais. Na África Negra, numerosos projetos de desenvolvimento fracassaram, e isto aconteceu não por falta de capitais ou de técnicos, mas sim porque os planificadores e os peritos valorizaram mediocremente os fatores socioculturais. Face ao futuro que se anuncia sob o signo das formações técnicas e rentáveis, é necessário questionar-se sobre as graves consequências que resultariam de uma penúria de homens, de análise e de reflexão num contexto histórico em que se faz sentir a necessidade de instrumentos e de grelhas de leitura apropriadas para compreender a complexidade das nossas sociedades. Ao lado dos matemáticos, dos científicos e dos técnicos, os representantes das ciências humanas e sociais têm o seu papel a desempenhar para ajudar a África e encontrar o seu equilíbrio. A crise do emprego não deverá, portanto, dissimular as tarefas destas ciências nas mudanças em curso. Com razão, o Conselho do Ensino Superior e da Investigação Científica declarava outrora nos Camarões: uma sociedade que não pense constantemente está voltada à estagnação e finalmente à degenerescência. Assim,
Disciplinas como a filosofia, a psicologia e a sociologia devem ser encorajadas porque fornecem instrumentos de análise e de renovação da sociedade. Mais do que nunca, estas ciências devem reexaminar o seu papel num contexto histórico em que as sociedades africanas se arriscam a ser marginalizadas pelos investigadores que na sua própria terra reencontram o que eles estavam tentados a ir buscar nas culturas exóticas. Temos assistido a um verdadeiro repatriamento dos antropólogos e seus países de origem. Graças a uma real conquista do presente, eles retomam por sua conta o mundo vasto dos restos há muito tempo abandonados nos trabalhos acadêmicos por uma espécie de a priori tecnocrático. Descobre-se que o estudo das tribos modernas pode ser suficiente para responder às exigências de uma análise científica. Destaquemos o reinvestimento das investigações sobre o imaginário no momento em que se reabilita o mito no seio da explicação histórica e social. A atenção também se concentra sobre as imagens e os símbolos veiculados pelos mídia na civilização contemporânea. Nos países industrializados, os etnólogos interessam-se pelo metro, pela polícia, pelos castelos, pelos cemitérios, pelos clubes de férias, pela empresa. O sentido desta corrente é claro, não é necessário ir para o fundo das florestas ou das savanas para exercer a profissão de antropólogo. Na realidade, e tendo em conta que para retomar o título de um livro recente, nós nunca fomos modernos. É no próprio seio da cidade que a antropologia encontra os seus objetos de estudo. Pode-se, portanto, esclarecer e compreender a atualidade a partir dos rituais e dos códigos, das imagens e dos mitos, dos objetos e dos sinais oferecidos à investigação no mundo de hoje. Concluímos que, para além das aldeias que recuperam uma nova dignidade como campo de investigação, é de uma forma geral o cotidiano e o presente que interpelam os antropólogos e os sociólogos. Não podemos ficar indiferentes ao arranque desta etnologia do contemporâneo, pois tudo acontece como se a África tivesse de ser um lugar de estágio ou de iniciação, onde se forjam os utensílios de trabalho para investigar sobre as formas de ser e os modelos de organização das sociedades ocidentais. Este passo atrás foi necessário um trampolim indispensável no salto para a atualidade. Chegou a julgar-se ser bom estudar África para ser antropólogo em casa, mas uma mudança de ótica levou as estruturas das sociedades do terceiro mundo a servirem como ponto de partida para a análise da modernidade. Em vez de procurar o primitivo, o selvagem, no seio da sua própria sociedade, o etnólogo interroga-se agora sobre o seu semelhante, que ele quer captar na sua diversidade cultural e étnica, pois apesar dos processos de uniformização e de nivelamento das mentalidades e dos comportamentos, as identidades permanecem complexas com particularidades locais ou regionais. A partir dos materiais extraídos outrora das sociedades e nas culturas longínquas, o etnólogo das sociedades contemporâneas descobre-se detentor de saberes cuja procura se torna premente, tal como o observamos hoje na empresa, na administração ou na reestruturação do espaço. A passagem do outro para si próprio não acontece sem que haja um questionamento acerca do outro. Ao deixar o algures para reexaminar a prática antropológica partindo das culturas da sua própria terra, o estudo do presente alargado à sociedade industrial obriga o investigador a aprofundar a reflexão acerca do seu objeto, mas põe em causa o predomínio das áreas culturais não europeias nas problemáticas antropológicas. Assim, não se pode afastar a hipótese segundo a qual as nossas sociedades são deixadas por sua própria conta no momento em que as disciplinas que trabalharam muito tempo nos nossos espaços escolhem os seus objetos nos lugares centrais da sociedade, que nos países do norte exige novos trabalhos das ciências humanas e sociais. Talvez os etnólogos acabem por abandonar brevemente os trópicos para se confrontarem com o presente da sua própria sociedade.
Torna-se, portanto, necessário redefinir a função das ciências sociais, tendo em conta as mutações que emergem no âmbito das pesquisas atuais. Esse esforço é exigido pelas enormes jazidas que constituem os solos em pouso. É também conveniente medir os desafios que esperam os investigadores africanos nos lugares de estudo onde reinavam, outrora, os mestres que detinham o monopólio da produção dos saberes sobre as nossas realidades humanas. Este desafio impõe-se na medida em que numerosas elites intelectuais foram formadas no âmbito de uma cultura de extraversão. Encontramos os efeitos desta extraversão ao nível dos estudos e das análises nas quais o investigador indígena, não tendo abandonado a busca do exótico que envolve o africanismo, não resiste à tentação de se observar com os olhos dos outros, transformando-se em verdadeiro arauto da sua diferença. Para além dos trabalhos que se desenvolveram em torno da etnofilosofia e que tentam fazer um levantamento dos elementos que constituem a especificidade das nossas culturas, parece necessário esclarecer os novos desafios de uma investigação que se recusa a recolher para o simples lazer e deleite do estrangeiro uma quantidade de fatos que constituem a armação do manifesto do homem primitivo. Se quisermos destacar alternativas para a promoção das ciências sociais nas dinâmicas da África contemporânea, é necessário questionarmos-nos sobre as escolhas para o futuro, num contexto em que a África constitui doravante o desafio do conhecimento para as inteligências indígenas. Se não se pode deixar de parte o ponto de vista do sociólogo ou do antropólogo sobre as realidades que resistem e não se deixam fechar numa palavra única, gostaríamos de indicar algumas pistas que se abrem à análise das sociedades nas quais vivemos. Na medida em que as dinâmicas específicas das formas de organização social e cultural dos países africanos foram durante muito tempo negligenciadas pela investigação, as nossas reflexões pretendem insistir sobre a necessidade de uma abordagem dinâmica dos campos de análise que fazem da África atual um verdadeiro laboratório das ciências sociais. Tentar definir as condições desta investigação, mostrar a sua urgência e a sua pertinência a partir de alguns campos de aplicação determinados em função dos desafios de maior importância numa África em crise, constitui o eixo das análises que seguem. Esse foi o prefácio. E agora vamos para o capítulo 1, para uma análise dinâmica das sociedades africanas, crise do olhar. Face à diversidade das disciplinas que se desenvolvem no seio das ciências humanas e sociais confrontadas com problemas internos, podemos ser levados a escolher entre duas formas de ver as sociedades africanas. A primeira é aquela que nós chamamos de arqueológica, enraizada numa longa tradição intelectual. Ela procura compreender as características culturais, as estruturas sociais, as formas de organização política, os grupos humanos, as instituições, as crenças, os sistemas simbólicos e religiosos. Esta forma de ver parece ter dominado a maior parte dos estudos sobre as sociedades tradicionais, onde muitas vezes são referidos conceitos como a etnia, a tribo, a linhagem e o parentesco. Neste âmbito, trabalha-se a partir de um postulado segundo o qual as sociedades em questão são mais ou menos simples e estáveis ou até mesmo fechadas sobre si próprias. Na realidade, durante muito tempo, admitiu-se que as sociedades africanas eram como o resto do mundo dos primitivos, sociedades paradas no tempo, à margem da mudança e protegidas das influências externas. Elas pertenceriam ao mundo intacto e puro que escapou ao pecado original da civilização. Fechadas no mundo do mito, que é o da repetição, estas sociedades ignorariam o progresso. Em resumo, elas escapam ao dinamismo estereotipado pelos hábitos culturais ocidentais. Tal como afirma J. Servier, a maior parte das sociedades tradicionais são ritmadas por um esquema cíclico, astrobiológico e não por um esquema messiânico.
A sociedade tradicional tenta aproximar-se das origens, prolongar o momento primordial da sua função. Ela está desesperadamente ancorada no presente, virada para o passado em recordação do tempo em que o homem vivia em união com o invisível integrado no universo. Ela usa todas as suas forças para evitar mudanças que, afastando-as da perfeição mítica, poderiam acentuar ainda mais um desequilíbrio que nasceu da desobediência à grande proibição, a qual nós chamamos pecado original. Face a situações novas, a sociedade tradicional reage o melhor que pode através de uma série de mecanismos de compensação destinados a salvaguardar o seu equilíbrio. Assim, é difícil falar de dinamismo espontâneo a propósito dessas sociedades que nos parecem paradas no tempo pela intuição da sua perfeição. Levi-Strauss distancia-se da oposição estática estabelecida por Levi-Brum entre sociedades pré-lógicas e sociedades lógicas, entre primitivos e civilizados, mas conserva, no entanto, uma distância diferencial de ordem sociocultural entre sociedades com um ritmo histórico reduzido e quase imperceptível e sociedades quentes, onde a história se acelera. Sugerimos que a infeliz distinção entre os povos sem história e os outros povos podia ser substituída de forma vantajosa por uma distinção entre o que nós chamamos para as necessidades da causa as sociedades frias e as sociedades quentes. Umas procuram, com a ajuda das instituições que elas próprias desenvolvem, anular de forma quase automática o efeito que os fatores históricos poderiam ter sobre o seu equilíbrio e a sua continuidade. As outras interiorizam decididamente o devir histórico, fazendo dele o motor do seu desenvolvimento. Desta forma, só um contributo das sociedades prometeicas, as sociedades sem história, torna possível a quebra do sonho do tempo em que não há nada de novo sob o sol. Partindo deste raciocínio e seguindo os teóricos da mentalidade primitiva, tornou-se fácil em tempos para os administradores coloniais, os professores ou os missionários, instruídos pelas obras dos etnólogos europeus, justificar as intervenções modernistas do Ocidente civilizador. Depois das retratações do próprio Levi-Brum, já não é necessário voltar à pretensa primitividade dos povos que outrora eram tidos como os antepassados dos europeus, colocados no topo da evolução da humanidade pela teoria das idades da inteligência. Hoje, sabe-se que o mito do negro sem história é uma construção ideológica da dominação colonial. Um fato está confirmado. Longe de estar à margem do processo das luzes, a África é o lugar onde nasceu a razão. Definitivamente, as sociedades africanas têm a sua historicidade própria. Elas carregam a marca, difícil de desconhecer, do do acontecimento. Como vamos ver, é este dinamismo que deve ser evidenciado, pois não basta saber o que são estas sociedades. É preciso analisar aquilo em que se tornam na medida em que, para se conservarem, elas estão incessantemente a fazer-se. Para captar esse esforço de produção das sociedades africanas através delas próprias, torna-se necessário ver, para além das especificidades locais, os processos de invenção e de mudança, as implicações e as estratégias dos atores. A crise dos conceitos e das teorias construídas pelo saber colonial vem daí. O processo de descolonização teve consequências imediatas sobre a prática própria da antropologia social e da sociologia das sociedades não europeias, sobre a representação clássica desta categoria de sociedade. Ele perturbou os hábitos, suscitou o pudor terminológico em relação a qualificativos como arcaico, primitivo e etc., e introduziu a dúvida quanto à importância atual no intento antropológico. De repente, as sociedades entendidas como estáticas ou paradas na repetição abriram-se à mudança ou à revolução. Elas reencontraram uma história, elas deixaram de pertencer à ordem da passividade e dos objetos. Um olhar dinâmico impõe-se se quisermos ir ao encontro das sociedades africanas atuais ao seu devir.
Este olhar deve estar atento ao que mexe no seio das estruturas sociais, no contexto do enraizamento da vida dos africanos. Os grupos diversos vêm-se confrontados com desafios que os provocam. Para responder a esses desafios, as sociedades locais elaboram respostas que revelam a capacidade dos atores múltiplos e variados. Eles dão testemunho dos dinamismos internos que convém reencontrar. Não há dúvida que uma oposição rígida entre os dois olhares não se pode justificar. Na maior parte dos países, as tradições permanecem. Não muda tudo de uma só vez, sem abandonar qualquer noção de mudança histórica no seio das sociedades africanas de hoje. Pode-se admitir que os sistemas socioculturais que agora podemos observar não mudam ao mesmo ritmo. Durkheim teve o mérito de discernir outrora uma mudança de ritmo e consecutivamente de qualidade no devir sociocultural. Numa época de efervescência, muitos valores do passado cultural reencontram a sua frescura e integram-se na vida da nossa atualidade. Assim, acontece que os sistemas e obrigações de parentesco, as práticas matrimoniais, os sistemas de conhecimento e de representação que moldaram as sociedades ancestrais e sobrevivem às perturbações provocadas pelo Ocidente na vida dos africanos. Tudo acontece como se estes últimos organizassem uma espécie de retirada estratégica e de resistência perante o surgimento brutal de alguns modelos estrangeiros. Relembremos o sucesso limitado dos novos modelos familiares. Não se pode negligenciar o impacto sobre os comportamentos e as mentalidades dos verdadeiros motores de mudança, que são a forte escolarização e a urbanização desenvolvida. No entanto, nestas sociedades onde nada está ao abrigo das mutações, os casais modernos são uma minoria. Para muitos citadinos, torna-se difícil adoptar os modelos de vida familiar praticados noutras paragens. Apesar do prestígio imposto pelos modelos ocidentais, tenta-se sempre criar novidade a partir do mais antigo. Esperava-se o desenvolvimento de famílias reduzidas conforme o modelo europeu. Mas vemos que se conservam as famílias alargadas. O declínio dos valores tradicionais não é para já. O essencial dos relacionamentos continua regrado pelas lógicas de linhagem. Assim, em nome das exigências do parentesco, é necessário suportar os custos econômicos exigidos pela dependência dos numerosos membros da família africana. Numa sociedade abalada pela crise econômica, os sistemas familiares continuam a resistir às lógicas do mercado, mas ainda acontece ver o africano a adaptar a tradição aos constrangimentos da vida urbana. Assim, sucede com a sobreposição de camas nos alojamentos construídos pelas sociedades mobiliárias, segundo as normas de uma antropologia da casa, conforme os hábitos e as práticas sociais das famílias europeias. Na África Negra, poucos se arriscam a fazer de branco, pois isso significa sujeitar-se à marginalização e à exclusão, num sistema social em que poucos aceitam fechar-se numa solidão solidão altiva. Nos meios escolarizados e nos centros urbanos, os critérios fundamentais de juízo e as referências culturais dos antigos impregnam os espíritos e inspiram as formas de estar individuais e coletivas. Face ao fracasso, a doença, a morte e a infelicidade, reencontra-se sempre, mais ou menos, o mesmo cenário africano, na selva como nos bairros residenciais das grandes metrópoles, apesar do verniz de ocidentalidade de que se cobre uma elite. Basta lembrar a influência das crenças na feitiçaria, o peso das representações relativas no mundo invisível. Os poderes ocultos exercem uma influência soberana em todos os meios sociais, independentemente do nível de formação, das classes sociais ou da pertença religiosa.
Intelectuais formados nas melhores universidades ocidentais, com uma bagagem científica ou filosófica marcada pelo racionalismo, não admitem que algumas doenças sejam provocadas por um agente patogênico. A doença ou a morte são atribuídas à ação de um ou outro, num contexto em que a imagem que se tem da pessoa integra uma leitura do real em que o invisível se manifesta. De fato, não se pode aqui falar em doença sem ter em conta as representações da pessoa que são, elas mesmas, um aspecto da organização social. Assim, a doença põe em crise a ordem social. A doença é o sinal de uma desordem global. Resumindo, a doença é um fato cultural. É por isso que os africanos abandonam as clínicas e os hospitais nos quais a medicina dos brancos não entende nada de doença dos negros. Prefere-se voltar para junto daqueles que curam, na noite, nas aldeias e nos bairros onde, partindo das confissões e dos rituais, os especialistas do invisível procedem à libertação dos enfeitiçados. Nas sociedades africanas em tumulto, assiste-se ao regresso da medicina tradicional até mesmo nas grandes capitais, mas ainda ritos ancestrais, exorcismo e orações de libertação, profetismos e cultos de cura desenvolvem-se num contexto em que os novos terapeutas reabilitam as crenças na bruxaria. Nunca se falou tanto do diabo como nesses tempos de crise em que, graças a um esforço popular de inculturação, a figura do adversário tomou o lugar dos espíritos maus. As crenças na feitiçaria mantêm-se na medida em que o mal fala da sociedade a qual se pertence. A doença traz à luz as forças maléficas internas da sociedade global. É necessário, portanto, situar estas crenças e as igrejas terapêuticas no universo das representações da pessoa e da sociedade para compreender as razões que conduzem numerosos doentes a regressar à aldeia para obter a cura desejada. Tendo em conta o impacto das estruturas do imaginário que mergulham nas lógicas indígenas, percebe-se a necessidade de recorrer a disciplinas que não se julgaria necessárias ao estudo das sociedades ditas primitivas. Talvez tenhamos de retomar por nossa conta, no novo espírito, a etnologia para aprofundar o conhecimento das realidades que nos surpreendem quando nos esforçamos por criar um distanciamento crítico em relação ao nosso meio ambiente imediato. Os antropólogos africanos têm hoje que sair da reserva e repensar a sua disciplina, que por causa da sua imagem colonial se arrisca a ser marginalizada no sistema de formação no seio dos governos que não a consideram como uma prioridade e fazem dela um verdadeiro pária das ciências sociais. Na verdade, a partir de fatos gravados a nu no terreno, temos que lançar um novo olhar sobre a África, dando o mais possível a palavra àqueles que nos sistemas sociais atuais menos a têm. Para compreender a África contemporânea povoada, como se sabe por jovens que nem sempre veem reconhecido o seu direito à palavra, é necessário tentar aprender o próprio âmbito da sua experiência, tal como ela se dá a entender fora dos campos convencionais. É preciso investir os locais do discurso a partir do que se diz em torno da sexualidade, do trabalho, da economia, da religião e da política. A percepção do corpo como sistema de objetos que invadem a nossa sociedade deve tornar-se um centro de preocupação, tendo em conta os mitos que se inventam em redor das realidades mais concorrentes da nossa vivência cotidiana. É aí que se deve procurar compreender a dimensão escondida de uma cultura que determina as atitudes e os comportamentos, as percepções e as práticas sociais, as crenças e os sistemas de representação dos indivíduos e dos grupos. O fim da certeza. Das certezas. No seio das sociedades urbanas em gestação, o investigador africano vê abrirem-se amplos campos de estudo face ao que Terray chama o sistema de climatizador, oposto ao da varanda, tal como a máscara e a realidade. Seria necessário perceber a que jogo brincam os mais altos de lá de cima. Nesses ambientes onde o fato completo se articula com a túnica num vai e vem, entre os gabinetes climatizados dos
ministérios e a esteira do Marabu. Pelos relatórios que se estabelecem e as estratégias que se elaboram, talvez estejamos a assistir a formas de redistribuição das vantagens materiais e políticas acumuladas nas redes de relação, nas quais, como se pode observar no início do ano escolar, os grandes usam de toda a sua influência para arranjar um lugar para um primo em segundo grau ou um sobrinho da aldeia num bom estabelecimento de ensino primário ou secundário. Tendo em conta os jogos de influência que se desdobram nas dinâmicas sociais de acordo com as estruturas tradicionais de parentesco, nas sociedades onde o poder da noite é tão poderoso quanto o do dia, os pequenos dispõem de poderosos mecanismos de controle sobre os grandes. Como não evocar as questões da linguagem que também oferecem um espaço de exploração na medida em que, para além da literatura oficial, ensaios, romances, poesias, teatro, novas formas de expressão e de comunicação em que os jovens revelam um dinamismo excepcional, como nolo lembrar o canfranglês nas sociedades dos Camarões, são inventadas nos lugares de vida. Utilizada por todos os alunos e estudantes, esta língua é uma perfeita ilustração da cultura dos jovens em meio urbano. Parece que as novas gerações gostam de baralhar a comunicação com a sociedade, apropriando-se dos meios de expressão acessíveis à sua idade nos grupos, nos círculos, nos bandos ou nos meios escolares que lhes dão o vocabulário e a gramática para produzir sentido. É necessário pertencer à tribo para compreender as palavras, as imagens e os símbolos que se afastam deliberadamente das línguas instituídas. Na imprensa oficial, uma crônica célebre do Cameron Tribune, ou Humor do Homem da Rua, inspirou-se nesta linguagem imposta a música por Lapiro de Mbanga, que deu aos jovens desempregados a consciência da sua situação. O sucesso de um cantor ou o impacto de um discurso dependem do domínio deste idioma, cujo repertório semântico apresenta uma riqueza considerável. Nos campos universitários, cada situação é expressa com as palavras adequadas. Existe uma linguagem para os exames e a fraude, as raparigas, o amor e a sexualidade, a bolsa e o poder. Toda a cultura nova que se elabora a partir do setor informal, investido pelos jovens, cristaliza-se em torno do canfranglês, como recorda o universo dos vendedores furtivos, que encontrou outrora a sua unidade num contexto sociopolítico dominado pela aliança entre os salvadores e os estudantes e o confronto entre o presidente da Câmara de Yaoundé e os empresários do passeio. Para além dos aportes das ciências da linguagem, que encontram aqui um amplo espaço de estudo, não é fácil apreender o alcance deste fenômeno de expressão, cuja importância dá testemunho da irrupção dos jovens na contemporaneidade dos Camarões. Como dar conta da ascensão dos canfranguês na vida social? Por que é que as gerações atuais preferem esta linguagem, violando deliberadamente todas as regras de gramática e distanciando-se sem escrúpulos dos vocabulários recebidos? Resumindo, de onde vem este gosto e esta raiva de massacrar friamente as línguas oficiais de um Estado? Isto porque, ao escutar os jovens, descobre-se neles uma vontade manifesta de provocar, transgredindo com ironia as regras do bom uso do francês e do inglês. Num país que não tem uma língua de comunicação própria como o Swahili, o Sango, o Wolof ou o Lingala, quererão os jovens protestar contra o domínio de uma língua oficial que impede de conversar sem constrangimentos? Em Yaoundé, onde o pindigim está pouco espalhado, não é inocente a forma como se põe o francês entre parênteses quando se está longe dos gabinetes ministeriais. Há aí um desvio que traduz as aspirações profundas de uma sociedade em crise de identidade. Para os jovens, não se trata só de se subtrair à censura dos pais e dos adultos, conversando numa língua que só os iniciados dominam. Os mais experientes falam mal o francês de propósito.
Ao violar as regras aprendidas, é como se eles desacralizassem a língua dos antigos mestres. Para os jovens de hoje, o francês já não é um talismã. Eles não têm esse complexo de querer falar como os brancos. Há quem quer mostrar um sotaque europeu em Yaoundé pergunta-se com ironia: quando é que voltaste? A maioria das populações está abaixo da língua de Voltaire. O que se procura é uma verdadeira língua popular. De fato, querendo mexer com o povo, o jornalista da Cameron Tribune recorre ao Cam franglais para dizer aquelas verdades que só a gente do país compreende. Esta língua é a do mundo de baixo. Ela tende a tornar-se um instrumento de comunicação dos jovens, sem direito à palavra num sistema sociopolítico e econômico que os marginaliza. Em ruptura com as elites intelectuais e os líderes políticos incapazes de realizar a desconexão, os jovens optam por uma linguagem cujo desenvolvimento obedece à lógica do informal, onde justamente a imaginação é poderosa e ativa. Os jovens entendem que as pessoas vivem no mundo ordinário, popular, e em Yaoundé, o francês não é uma língua popular. Torna-se necessário escapar à língua do branco para se poder falar. Este sentimento domina inclusive no meio estudantil. Com o Cam franglais, a linguagem da rua tende a tornar-se a linguagem do povo. Talvez estejamos aqui face a novas formas de afirmação da identidade cultural ou formas de protesto ocultas. Basta sublinhar o interesse das investigações a nível das linguagens populares nos meios em que a rádio, a televisão, o cinema ou os desenhos animados dissimulam as artes de dizer e de fazer, onde a criatividade das sociedades indígenas se afirma. Esta criatividade pode ser verificada através de outras práticas sociais, como sugere a obra de Sembene ou Ousmane. Os filmes ajudam a tomar consciência dos problemas das sociedades africanas através da imagem, mas no contexto dos ecrãs de África, que se mantêm colonizados pelos westerns americanos e pela pornografia, seria necessário pôr-se à escuta dos cânticos orquestrados, onde se exprimem as preocupações, as dificuldades e os problemas da vida dos africanos de hoje. Na orquestra que se produzem nos bares dancings de Bangui, de Kinshasa, de Brazzaville ou de Yaoundé, e cujos cânticos são reproduzidos nos programas de rádio e de televisão, é o reflexo da sociedade atual que se faz ouvir através da música, da qual não se pode ignorar nem o estilo nem a mensagem, pois aí encontramos as preocupações da vida cotidiana, as esperanças e as feridas, os medos e as necessidades e as aspirações de uma sociedade submetida às pressões de correntes portadoras de valores contraditórios. Em Teixeiville, bairro quente de Abidjan, onde se mistura um francês carregado de imagens e palavras de origem vernacular, bebe-se chá enquanto se escuta Alpha Blondy, criança das ruas da Costa do Marfim e verdadeira estrela do reggae. A clientela vinda dos matagais pode escutar os mais famosos intérpretes da música africana vindos consolidar a sua carreira na capital marfinense. Neste país onde o dinheiro deixou de fluir, é a dançar que se vive o desânimo. Em Iopougon, uma das 12 residências universitárias da cidade, a rua está tomada pela Zuglumania, a dança contestatária dos estudantes pobres, maioritariamente filhos de operários e de camponeses. É de realçar este modo de expressão inventado pelos jovens em situação de crise. Os parentes do campus servem-se do Zuglu para criticar os problemas da sociedade marfinense, tal como na aldeia onde, ao serão as pessoas, se sentam à porta de casa para contar histórias. A música torna-se a narrativa da condição dos estudantes amontoados em quartos sobrepovoados. Isto porque, não tendo mais direito à bolsa, muitos são albergados pelos felizes titulares dentro de um novo sistema social
em que, como se diz em Iopicite, nós somos todos parentes. A supressão da gratuidade dos transportes inspira discursos irônicos sobre a miséria do estudante que são cantados em Noche. Tal como outros comentam em jogo de futebol, os criadores do Zuglo criam ironia ao dançar o drama de uma sociedade que se atolou na crise. Assim, Iopougon, a pátria do Zuglu, é um lugar de criatividade onde, através das mutações que afetam a África, se desenvolve uma cultura de jovens. Em Dakar, J. Bugnicourt constatou este fenômeno através dos muros que falam, o sentido do movimento Setal, no qual os jovens limparam uma cidade abandonada pelos poderes públicos, é idêntico. A iniciativa lembra a Operação Yaoundé Coupe de Coeur, que tem como objetivo tornar limpa uma capital, onde, como demonstra a Sidonie Ezoa, numa análise penetrante, os lugares do lixo confundem-se com os lugares de vida. Está claro que os jovens participam massivamente dos motins do desespero, correndo o risco de desenvolver uma cultura de violência, onde o fogo e o apedrejamento servem de instrumento. Eles também têm a capacidade de tomar a cargo a gestão do seu meio ambiente nos lugares onde os recursos públicos correm o risco de servir para a construção de casas suntuosas ou para a compra dos pajeros. No limite, ao irromper na cidade, os jovens têm tendência para fazer dela um autêntico lugar de inovação social por meio de linguagens das quais se pressente as implicações nas culturas urbanas em gestação. Estas linguagens remetem para aquilo que se vive nas nossas sociedades. Os frescos sonham com o pleno emprego dos jovens, com todos os empregos duráveis e com uma cidade impecavelmente arranjada, organizada e limpa, escreve J. Bugnicourt. É, portanto, necessário estar atento às pinceladas desses jovens artistas que semeiam flores nas paredes. Em vez de apanhar pedras, eles armam-se com pincéis para denunciar a desordem urbana, a sujeira omnipresente e o lixo que se acumula numa sociedade mal gerida e que lhes bate com a porta na cara. Para o investigador africano em ciências sociais, trata-se de captar à nossa volta uma outra forma de ser humano. Temos de ver o que elabora o corpo, o espaço, o tempo, os indivíduos e os grupos. Todos estes processos que estruturam o cotidiano dos africanos devem ser mostrados, tal como os traços que constituem o pano de fundo sobre o qual se destaca o que em aparência muda e dá a ilusão de ser o essencial. O nosso olhar deve virar-se para o que constitui a realidade e se inscreve na ordem do nosso cotidiano, tal como ele é profundamente elaborado por processos que escapam à nossa tomada de consciência e aos quais a nossa vida se submete através de diversas modalidades. Os antropólogos e os sociólogos limitaram-se até agora a integrar na sua análise um relacionamento direto entre a cultura do colonizador e as culturas autóctones. Com os processos migratórios e o crescimento urbano, doravante será necessário valorizar a multiplicidade das culturas autóctones que se cruzam nos bairros onde as relações de vizinhança têm um impacto simbólico para além dos conflitos ou das possibilidades de intercâmbio. Os problemas da migração na cidade, da estrutura da família e dos novos estatutos da mulher, da vida associativa e das formas de relação com a religião podem ser abordados no âmbito em que as relações, os lazeres, a escolha do mobiliário, os hábitos alimentares e de vestuário devem ser inventariados. Talvez um bar dancing constitua um verdadeiro observatório onde se aprende a descobrir uma sociedade no seu cotidiano. Tal como constata J. M. Gibal, os novos citadinos nem sempre conseguem escolher entre as suas raízes aldeãs e as formas de cidadania ainda indefinidas. É interessante conhecer os recônditos desta sociedade que, para além do seu rosto oficial, esconde uma realidade mais profunda. Esta situação abriga o antropólogo e o sociólogo africano Esta situação obriga
o antropólogo e o sociólogo africano a realizar uma espécie de deslocamento que o leva a tirar o exótico das brumas do imaginário e dos conflitos da praxis colonial. Como lembra G. Balandier, a tentação dos augures da exploração de outros mundos esteve sempre ativa. A descoberta do exótico alimentou os sonhos e os fantasmas antes até de engendrar conquistas e comércios nefastos, antes de provocar o nascimento de novos saberes. O exótico não só conduz ao distante, como vai mais longe em si próprio. Os etnólogos sabem disso melhor do que qualquer outro. De certa forma, por competência e por vocação, eles descodificam e transmitem as palavras do mundo, mas a aventura exploradora das outras culturas conduz-los muitas vezes à aventura interior. Mas a sociedade ocidental já não é a única a produzir etnólogos. Já não é necessário excluir, por uma iniciativa contrária, a possibilidade de uma abordagem das culturas e das sociedades ocidentais pelos indígenas de África. Estes, de uma certa forma, estão confrontados com o seu próprio universo, onde, de uma outra maneira, o exótico é cotidiano. Porque, se aceitarmos renunciar às primeiras evidências, verificamos que aquilo que o europeu ia antigamente buscar ao longe, o explorador indígena encontra-se perto, na medida em que ele se confronta com a estranheza de uma sociedade cuja especificidade não está adquirida. Trata-se de descobrir o surgimento do novo, do inédito e do mal conhecido na nossa própria sociedade, onde domínios inteiros nos são, de alguma forma, estranhos e nos deixam desconcertados. O que se pode tentar é uma espécie de antropologia do próximo. Nesta abordagem, já não se trata de examinar por encomenda um objeto que apaixona o investigador, mas de aprender a conhecer por dentro os povos a que pertence. Nas gerações que foram separadas dos seus povos pela escolha dos brancos, nasce a necessidade de aprender a ver o mundo no qual elas cresceram e de interpretar os fenômenos entre os quais muitos estão ligados à história da criança negra. Na verdade, a África tende a tornar-se o lugar de produção dos trabalhos de terreno que já não são destinados a um público estrangeiro, como o foram demasiadas vezes as obras dos africanistas de rosto pálido, que por um fenômeno de desvio que Balandier analisa num dos seus livros recentes, estão confrontados com as contradições da sua própria sociedade. Libertas dos postulados evolucionistas que fecham os não-europeus no mundo imóvel, estas investigações impõem-se num contexto em que a antropologia é assumida pelas sociedades ditas exóticas. As zonas de refúgio e de matagal, os núcleos de resistência organizados pelas sociedades tradicionais que se recusam a qualquer desaparecimento no seio das agitações atuais, obrigam-nos, portanto, a retomar seriamente disciplinas até aqui ligadas à aventura colonial. No entanto, é necessário renunciar a encontrar aqui o africano autêntico, quer se queira, quer não. Desde o surgimento do capitalismo nas sociedades africanas, nada é como antes. Isso foi bem observado por Balandier nos Fang e nos Bakongo. Já não se pode compreender nada do povo africano como compreenderíamos se a colonização não tivesse acontecido. De uma certa forma, estes povos foram tão profundamente perturbados que já não têm a mesma identidade. Talvez estejamos face a sociedades doentes que em certa medida requerem uma sociopatologia. Tratando-se da alma do colonizado, R. Bastide escreve: os africanos formados nas nossas faculdades depois de estudos secundários sólidos adquiriram, não digo valores ocidentais, pois apenas se tratariam do conteúdo da consciência, mas eles moldaram as suas mentalidades e as suas sensibilidades de tal forma que pensam e sentem exatamente como os seus camaradas brancos. Sem ignorar a permanência das estruturas de base que resistem aos atentados das contribuições suscetíveis de modificar as identidades locais, é necessário admitir as rupturas que acontecem em todos os domínios da vida social. Nem as aldeias mais recuadas é já possível
Nem nas aldeias mais recuadas é já possível encontrar grupos que não tenham sido de uma ou outra forma postos em relação com modelos externos. A partir de uma garrafa da Coca-Cola ou de uma lata de Nestlé, abandonadas em plena selva, adivinha-se a influência das sociedades multinacionais nas regiões de África, onde o espaço indígena está integrado no espaço do capital mundial. Daí, resultam mutações que põem em jogo os sistemas de valores, as línguas e os poderes. De fato, verifica-se os trópicos tornaram-se tristes, porque, e com todo o rigor, já não há sociedades primitivas. O terceiro mundo tornou-se ao longo das últimas décadas o recinto fechado dos conflitos armados, o lugar de eleição das operações de desenvolvimento, das deslocações de populações e dos clubes de férias. Expostas às influências estrangeiras que se exercem nos mais diversos domínios, as sociedades pós-coloniais sujeitam-se às migrações em direção aos centros urbanos e às zonas de produção capitalistas. Abertas à atualidade internacional pelos mídia, em relação aos quais se mede a importância na aldeia global, da qual fala McLuhan, estas sociedades estão em profunda crise da identidade. É necessário imaginar as mudanças sociais ligadas à explosão urbana em países onde o agravamento das desigualdades de desenvolvimento acentua as disparidades socioeconômicas entre as elites e o povo. E tudo isto acontece num contexto onde o crescimento demográfico é um grave desafio para os estados esmagados pelo peso da dívida. No momento em que rareiam estes amáveis selvagens que fascinavam Francis Huxley, os últimos Bushmans já não são aqueles homens que, como na época da pré-história, viviam de caça e de colheita. Como é mostrado num filme recente, ambíguo, os deuses caíram de cabeça. A partir daí, o contato com os agricultores, os criadores e os artesãos que rodeiam os poucos e pequenos grupos de caçadores-colhedores, põe em causa os mitos onde se reencontram a partir de uma pretensa sociedade sem chefe nem propriedade, os fantasmas europeus da liberdade e da natureza. Este processo de desintegração está em curso na sedentarização dos pigmeus em algumas regiões da África Central. Desta forma, uma abordagem puramente arqueológica é questionada pelas mutações antropológicas nas regiões, consideradas outrora como um reservatório onde o Ocidente pudesse esvaziar o seu excesso de libido, de sonhos e de fantasmas. Impõe-se esta evidência às sociedades exóticas, entram em conflito com elas próprias e com as outras sociedades contemporâneas. Desta forma, assistimos ao fim das certezas nos meios onde, depois do Renascimento, os antropólogos não mais cessaram de construir teorias afetadas pelas práticas e pelas crenças etnocêntricas. Doravante, terão de perscrutar o seu objeto de estudo, sabendo que as lutas pela libertação nacional, os programas de desenvolvimento, as migrações, os processos de urbanização e os programas de ajustamento estrutural modificaram bruscamente as condições do terreno. Os sobressaltos de um mundo durante muito tempo chamado primitivo obrigam a rever os métodos de abordagens nas sociedades onde o apelo dos longínquos e o exotismo da descoberta, a sedução do estranho ou o fascínio do selvagem mobilizam o etnólogo. Eis o escândalo que deve ser assumido em qualquer projeto de estudo em ciências humanas em meio africano. As sociedades ditas tradicionais estão em crise. Postas em contato com as formas de sociedades heterogêneas, elas foram afetadas pela economia de mercado. A partir da Segunda Guerra Mundial, elas foram transformadas pelos nacionalistas e pelas lutas de emancipação. Elas são, hoje, trabalhadas pelas ideologias elaboradas pelas elites no poder ou pelas mensagens alienantes veiculadas pelas televisões e pela publicidade. Durante muito tempo, dominadas pela oralidade, elas abrem-se à civilização do livro e do audiovisual. Elas são hoje trabalhadas
pelos pedidos democráticos. Esta situação pede uma atenção aos fenômenos de crise, às tensões e aos conflitos que iluminam as mutações características das sociedades vivas, a desagregação das estruturas familiares, a alteração dos sistemas culturais tradicionais, as inovações, a adopção de novos modelos e os processos de mudanças constituem objetos de estudo que se impõem à investigação. Se o antagonismo, a tensão, o conflito e a ambiguidade são os principais caracteres das sociedades em transição, é necessário examinar profundamente as lógicas que funcionam no seio dos novos sistemas de informação. Os desequilíbrios e os questionamentos acerca das estruturas antigas constituem os âmbitos a explorar. Há décadas que os fenômenos de aculturação estão no centro dos estudos sobre as mudanças socioculturais, como lembram as investigações de Roger Bastide, que põem em relevo os processos de reinterpretação nas sociedades onde se realiza o contato de civilizações diferentes. Com efeito, desde o encontro brutal com o Ocidente, os elementos da cultura africana não mais deixaram de ser o objeto de uma releitura, face aos desafios da história que põe à prova a criatividade simbólica e social dos grupos locais. Com a ajuda de uma série de oposições parciais clandestinas, G. Balandier distingue, estudando os problemas de aculturação das sociedades africanas em contato com as civilizações colonizadoras, o fenômeno de transferência através do qual um grupo, não podendo rejeitar na sua totalidade a sociedade aculturadora, transfere a sua oposição sobre um ponto preciso, mito, religião. É esse o caso das numerosas heresias e dos messianismos africanos contemporâneos. Estes movimentos, cuja proliferação aconteceu durante os choques das civilizações e o encontro do Ocidente com os povos de níveis culturais diferentes, tornaram-se objetos de uma antropologia dinâmica que se desenvolve nas áreas problemáticas onde se reencontram as disciplinas exclusivamente reservadas às únicas sociedades prometeicas. Em relação aos profetismos africanos, estamos na presença de um fenômeno que revela uma tendência dinâmica. No contexto de dominação colonial, onde nasceram estes movimentos, não são um puro e simples regresso ao passado cultural. A tradição é objeto de uma seleção. Ela é em parte abandonada e em parte substituída. Nenhum movimento nativista admite uma retoma integral e passiva da tradição. Esta é selecionada e transformada. Confrontando com esta dinâmica das religiões, nos campos de estudo africanos, o sociólogo não consegue resistir a este imperativo histórico, a retoma de iniciativa que faz desaparecer a barreira artificial erguida pelo pretenso profetismo. É esta a contribuição fundamental do autor da sociologia actuelle de Africanoide. A atualidade de uma abordagem. Para verificar a fecundidade da abordagem que se impõe hoje, basta erguer um novo olhar sobre a sociedade que emerge sobre os nossos olhos. Para isso, trata-se de valorizar hoje a pertinência de uma abordagem que nos anos 1950 inscrevia a situação colonial no âmbito da análise das dinâmicas socio-históricas na África Negra. Então veio Balandier, ou mais precisamente descobrimos-lo, falou-nos primeiro da situação colonial e do que ela significava para aqueles que a sofriam, demonstrando ao mesmo tempo que o estudo desta situação se incluía perfeitamente na investigação etnológica. Conduziu-nos a Bakongo e a Potopoto, ao coração fervilhante da cidade africana. A etnologia não era só o encontro no fundo das florestas com as populações virgens de qualquer contato com os brancos. Também se podia praticar nas proximidades das estações rodoviárias, nos bares e nos cinemas ao ar livre e à luz dos refletores. Este testemunho ilumina a novidade da abordagem do pioneiro, que realiza uma espécie de corte epistemológico, convidando o sociólogo
a retomar o direito à iniciativa face ao domínio africano, onde não se poderia mais ignorar a frieza dinâmica das sociedades aculturadas pela presença colonizadora das sociedades quentes. De fato, a colonização e o contágio do progresso técnico ou social abalaram definitivamente as sociedades tradicionais. No início de um estudo surpreendente, G. Balandier anunciou que já era tempo para a ciência social de aprender a sociedade na sua vida própria e no seu devir. A seguir, descreveu as instituições cuja finalidade é, e conforme os seus próprios termos, de reagrupar as linhagens ameaçadas pela dispersão, corrigir a sua disseminação, lembrar a sua solidariedade, impedir que os membros separados do grupo se tornem estranhos uns para os outros e fornecer um instrumento de proteção contra os conflitos, sendo fator de reforço das estruturas sociais e políticas. Estes processos, que revelam uma surpreendente capacidade assimiladora das sociedades africanas, acentuam-se com as perturbações ligadas à economia monetária, à ação do cristianismo, ao impacto do sistema escolar colonial e da cidade que Balandier impõe ao africanismo a partir do campo de estudo congolês. Trata-se de um olhar fundador que abre novos territórios aos estudos africanos. Doravante, é necessário criar a ruptura com o sistema dos paraísos perdidos ou das ilhas felizes e constatar a evidência. A África já não é o que era antes da chegada dos europeus. Desde aquilo que comodamente se chama a Escola de Griauli, tínhamos quase exclusivamente virado para os sistemas de representação, as cosmogonias, os ritos e os mitos, marcando os traços específicos dos povos, onde cada etnólogo tinha uma etnia ou uma aldeia reservada, com os seus bambara, os seus dogon ou os seus bororó. Como noutras paragens, noutros campos de estudo, alguns que tinham apropriado dos Cavaquiute, dos Trobriandeses ou dos Kanakis. O antropólogo terá que se familiarizar com o mundo em plena crise marcada pelas turbulências da história. A antropologia desejou ser, desde o início, e pelo menos na tradição americana cultural, ela tinha sido praticada como ciência dos outros e medida da diferença. O que Balandier descobriu foi que o trabalho no terreno não é só encontrar-se face a um conjunto de sistemas simbólicos e que seria necessário, prioritariamente, interessar-se pela linguagem, pelas regras de parentesco e práticas matrimoniais, pela arte, religião ou relações econômicas. No sul do Saara, o campo de estudo do investigador em ciências sociais é também a África no presente, com estremecimentos por vezes violentos ou muito significativos que vêm esconder, no final da Segunda Guerra Mundial, a ilusão colonial deu uma ordem inabalável. O autor da sociologia Akituele, de Afrique Noire, apoderou-se das contradições de um tempo produtor de historicidade e pela implicação de idades e gerações. Gerador de mudança social. Renunciando a situar numa universalidade os traços das sociedades ditas primitivas onde se encontrariam em germe, as práticas sociais modernas, trata-se de ter um único olhar sobre os homens em sociedade, tendo em conta a imbricação estreita das camadas e dos registros sucessivos, as suas reações umas sobre as outras e as suas reinterpretações em cadeia. Neste sentido, deve-se desconfiar tanto das falsas permanências, das continuidades enganadoras e das unidades abusivas, como das rupturas aparentes e das descontinuidades ilusórias. Se o passado entra dentro de um jogo de quebra e de ilusões de aparências unitárias, haverá que duvidar da homogeneidade e da unidade destas sociedades que imaginamos simples. Em meio africano, tudo é complexo. O passado coletivo ocupa, relativamente ao presente, um lugar semelhante ao do inconsciente individual em relação ao consciente. Em forma ou em parte, não lhe deixa o campo livre. Assim, tradição e modernidade são apenas modos de questionamento da sociedade, tal como ela se deixa ver. Balandier lembra insistentemente que a oposição entre a tradição e a modernidade é uma simples forma de ver do espírito.
na medida em que a sociedade tem de ser sempre refeita, já que ela é muito mais uma produção ou uma reprodução. Trata-se para o investigador de assumir no seu esforço de análise o conjunto dos artífices, das aparências e das simulações e as passagens aos extremos que provoca e multiplica a modernidade com as especificidades que ela representa. No centro de uma problemática que, além da tensão entre a tradição e a modernidade, conduz à temática da ordem e da desordem, se for necessário ter em conta o surgimento do acontecimento. É a partir destes processos que mudanças inerentes ao fato colonial, que convém apreender o vívido e o cotidiano, numa história do poder onde é necessário repor as relações entre os europeus e os outros. Esta referência é capital para o homem de terreno que se esforça por analisar as sociedades em ação. É de fato a partir desta situação crítica que a África já não é a do papá parada nas suas tradições. É necessário renunciar ao presente etnológico, que tende a confundir-se com o mito de uma sociedade sem conflitos e sem história. Já não é possível omitir o fato colonial se quisermos compreender o que está a acontecer nos lugares onde procuramos ver, ouvir, ser recebidos pelas pessoas do país, misturarmos-nos na sua vida e conversar com eles. Algumas mudanças têm de ser postas em evidência se o etnólogo aceitar a prova da verdade, a emergência cada vez mais nítida deste campo de estudo privilegiado que é a África em estado de revolta contra o domínio colonial. Esta é a situação real que lhe permite tornar-se uma ou outra África que já não é fantasma, mas ambígua, na medida em que ela está marcada pelo peso do passado e os conflitos do presente. Balandier está em ruptura com uma tradição intelectual na qual a antropologia moderna apareceu como um produto do imperialismo, tornando difícil, tal como se pode observar aqui e ali, qualquer distinção entre os extrapoladores e os espiões. Assumindo a descolonização da sociologia e da antropologia, ele volta a pôr em causa os fantasmas e os postulados do olhar ocidental sobre as sociedades indígenas. A partir de um quadro de análise das dinâmicas socio-históricas nas quais os movimentos messiânicos têm um papel revelador, é necessário aprender a ver de outra forma as realidades africanas. Pode-se aqui proceder a inquéritos clássicos comportando uma abordagem sincrônica. Mas é necessário voltar a situar estes inquéritos nas perspectivas diacrônicas, na medida em que as sociedades ditas tradicionais perderam esse caráter primitivo, frio, imóvel e permanente, ou seja, ahistórico, que lhe tinha atribuído por unanimidade a etnologia colonial. Tendo em conta as relações de influência e de poder entre instituições e grupos que o sociólogo não pode ignorar, convém abrir-se à vida destas populações, muitas delas fascinadas pelas atrações da cidade. Em resumo, os lugares de habitat e de trabalho onde se assistem a processos de proletarização nas Brassavilles, Noires, em que o assalariado africano colide com os mecanismos da economia ocidental, são também objeto de estudo privilegiado. O que está a acontecer é o início de uma nova partilha dos saberes, num espaço mental que repudia as oposições factícias entre os povos como escrita, pertencendo com toda a dignidade ao território do historiador, e aqueles a quem chamam selvagens, objeto próprio da etnologia. A tomada em conta do momento colonial no estudo das sociedades ditas frias obriga a proceder a uma nova leitura do social em meio africano. Se nos lembrarmos, como escreve Balandier, que os homens fazem a sua história fazendo pequenos trabalhos, compreendemos a necessidade de reencontrar a pertinência do inédito a partir do imaginário, onde o dinamismo das sociedades indígenas se revela através dos pequenos trabalhos dos atores diversos. Este dinamismo deve estar no centro da análise das realidades sociais num contexto em que a África já não está em luta contra o colonialismo de ontem, mas entra em choque com a cidade, com o dinheiro, com o Estado, com as média e com os problemas de trabalho em torno dos quais se articulam os processos de mudança.
O problema que se põe é o de saber como aprofundar as análises que, a partir dos estudos sobre a situação colonial, colocaram as marcas de uma antropologia e de uma sociologia dinâmicas e críticas, tornando a África como campo de estudo. Não será necessário explorar os novos domínios, onde convém verificar a fecundidade desta abordagem que Balandier iniciou e cuja atualidade é evidente, pois o que tem de ter o seu espaço nas pesquisas em ciências sociais é também, na sua totalidade, a situação pós-colonial, com os acontecimentos fundadores que se manifestam nos jogos do poder no seio das sociedades, onde precisamente se reencontra o peso dos movimentos proféticos, cujo autor da sociologia Akituele de Ayafrikenoire compreendeu o interesse da análise das dinâmicas socio-históricas. Sabe-se doravante que a distinção das sociedades frias e das sociedades quentes é, numa larga medida, uma ilusão de ótica. No plano teórico, impõe-se tirar as consequências nas sociedades africanas que têm a seu acesso de febre e os seus períodos de arrefecimento. Hoje, talvez mais do que nunca, estas sociedades conhecem a crise, a desordem e o conflito. Elas elaboram as estruturas e as estratégias que lhes permitem viver com as suas contradições. Assim, é esta África atual, da qual é necessário analisar os problemas humanos e sociais ligados à passagem das solidariedades ancestrais, às tensões e às clivagens próprias de uma sociedade em mutação. Âmbitos de análise. Se não nos podemos limitar a descrever os grupos sociais e a revelar as suas diversidades culturais, as mentalidades e as estruturas sociais negligenciadas pelos organismos de intervenção no meio africano, parece necessário reconhecer a importância dos fenômenos de mudança na análise das sociedades africanas. Para além dos terrenos convencionais, sem esgotar o seu inventário, limitemo-nos a indicar os domínios onde a atenção se deve concentrar. Convém, nomeadamente, aprofundar os problemas que se colocam pelo encontro das sociedades e das culturas diferentes, os processos e as estratégias usados pelas sociedades indígenas para se conservar e para se refazer continuamente quando confrontadas com desafios inéditos e com situações graves, os fenômenos de crise e os desequilíbrios estruturais que resultam da passagem de uma sociedade ancestral para uma sociedade nova. Não se pode negligenciar a contribuição das análises dos problemas ligados a esta passagem, a rapidez das mudanças e a sua brutalidade e a sua amplitude denunciam as contradições e as tensões que se dissimulam sob diversas formas. As situações de esquartejamento, os conflitos de cultura e as formas de patologia social, as resistências abertas ou ocultas pertencem à análise das dinâmicas socio-históricas. Estes fatos revelam os dados da nossa vida cotidiana. O homem africano é sacudido em profundidade através da ruralidade em questão e a crise do meio ambiente, dos diferentes aspectos da cidade e do meio industrial e agroindustrial, dos mecanismos da economia de mercado e das novas tecnologias, dos novos meios de comunicação e dos problemas de transporte, do impacto da escolarização e das indústrias do imaginário, bandas desenhadas, cinemas, televisão, videocassete, publicidade, das intervenções do capital mundial, das estratégias das potências industriais e da influência das sociedades multinacionais, do papel do Estado e dos projetos hegemônicos das classes dominantes em formação, da crise econômica e dos programas de ajustamento estrutural, da influência dos místicos da noite e dos novos movimentos religiosos em expansão, das mentiras e dos impasses da democratização. Estes fenômenos agem quase em simultâneo sobre o indivíduo e a sociedade a níveis de ação e de interação inextricavelmente ligados a sistemas interdependentes. Face aos dinâmicos de fora, é necessário empenhar-se em discernir as lógicas e os simbolismos que intervêm para articular as novas formas de viver e de pensar. As ações humanas e sociais que interpelam a análise situam-se em relações às reações e às formas de encontro ou de conflito com as sociedades estrangeiras. Entre estas reações, é necessário interrogar-se sobre
as percepções e as representações, as atitudes de submissão ou de resistência, os níveis de interpretação ou de assimilação, as tentativas de reconstrução do mundo em crise a partir da antiga herança africana, os sincretismos e as formas de mestiçagem, os compromissos em termos de apropriação da cidade e de invenção de uma nova cultura urbana, as reinterpretações e as releituras dos sistemas socioculturais de origem externa, as bricolagens, as linguagens e as estratégias em que os grupos dominados investem a sua imaginação para tentar sobreviver, as migrações de regresso e os processos de mudança e de inovação, os fenômenos de esperteza e as estratégias de indisciplina que orientam as conversões dos indígenas ao cristianismo e ao islão, tal como a relação com o Estado. Tendo em conta as ambiguidades fundamentais das sociedades onde coexistem de uma forma mais ou menos contraditória formações e elementos de idades diferentes, convém identificar também as forças que agem no interior. As hierarquias sociopolíticas herdadas da tradição, as estruturas e as obrigações de parentesco, as lógicas de linhagens, o universo africano da doença, o normal e o patológico, a desforra do paganismo e a vitalidade das religiões africanas, o regresso em força do irracional e as crenças astrobiológicas, os fenômenos de possessão e os cultos de cura, as práticas da economia ostentativa ligadas aos ritos do nascimento e do casamento, os rituais da morte e dos funerais, os mitos do sexo, do poder, do desporto e do dinheiro, as classes sociais, os grupos de pressão, o africano e o fenômeno burocrático, a secretaria particular e o seu patrão, as relações entre o funcionário e o aldeão, o Estado na aldeia e as estruturas não estatais de participação no desenvolvimento, as organizações de aldeões e populares, os conflitos de culturas, de gerações e de classes, as dificuldades de adaptação à vida urbana e, face a essas dificuldades, as tentativas de reprodução dos grupos de parentesco através de diversas formas de associações, os problemas de inserção dos antigos citadinos no seu meio de origem, os mecanismos de controle social e as relações entre os grupos sociais, os problemas da família alargada, a imagem da mulher e as novas transações matrimoniais, o segundo gabinete, as relações de trabalho e os problemas de emprego, a economia do sexo e o problema da prostituição, as culturas do político em emergência, os jovens as suas formas de viver, linguagens e culturas, as implicações prediais e as formas de apropriação do espaço, o fenômeno dos estaleiros ou dos matagais em meio urbano, as artes populares, as músicas de orquestra. Um exame destes problemas faria realçar os jogos e as implicações do poder, os novos sistemas de desigualdade e de dominação, as relações de força em presença, os processos de destruição e de reestruturação em andamento na sociedade global, a ordem e a desordem, os fenômenos de discordância, de dissidência e de desvio em relação às normas, regras e valores estabelecidos, os problemas da juventude e os fenômenos de delinquência, a violência urbana e política, os lugares e formas de criatividade, de inovação social e de invenção. Em suma, trata-se de apreender os efeitos das dinâmicas do exterior e das dinâmicas do interior nas sociedades pós-coloniais, a articulação da simbólica do comer e os sistemas de governalidade e de acumulação. Estas áreas de análise permitiriam a identificação dos fenômenos que revelam os novos sinais, objetos e ritos, as situações de crise e os conflitos, os disfuncionamentos e a vulnerabilidade dos sistemas tradicionais, os fatores de ruptura ou de transformação dos antigos quadros socioculturais, os atores e os níveis de mudança social, o surgimento do imaginário na realidade cotidiana. As áreas de análise que acabamos de evocar deixam entrever a diversidade dos setores que, tomados em consideração, poderiam ajudar numerosas disciplinas a sair da rotina e da esclerose, à medida
que a África evoluiu, novas situações vêm alargar os domínios da investigação. Nos feudos epistemológicos que se constituíram em torno de algumas etnias ou dos temas mobilizadores, como se vê para os problemas do parentesco, da linguagem e da morte, é necessário abrir espaços de análise e de investigação, levando em conta as atitudes e as reações dos grupos humanos face à crise, cujas repercussões são profundas em todos os domínios da vida social e econômica. Se é urgente retroceder a comunicação nos países onde o Estado monopolizou o discurso sobre a crise, também convém interrogar-se acerca do ponto de vista das diferentes categorias socioprofissionais sobre um acontecimento que revela a extrema vulnerabilidade do continente negro. Que dizem as pessoas do que lhes acontecem nas aldeias e nos bairros onde os tempos são duros? Face a esta situação, como é que os indivíduos e os grupos se organizam? Quais são as suas estratégias e as suas táticas? Será que eles dão início a alternativas diferentes das medidas tomadas pelos dirigentes, num contexto em que as políticas econômicas estabelecidas sob a égide do FMI e do Banco Mundial conduzem aos impasses de uma saída da crise pelo alto? Estas questões são apenas pressentidas entre os peritos, onde as estatísticas tentam quantificar os efeitos perversos da crise ou dos programas de austeridade que não parecem por fim à degradação dos níveis de vida e ao agravamento do desemprego. Ora, estas questões são essenciais. A crise das economias é também, de uma certa forma, a crise das sociedades africanas. É por isso que é útil voltar à base para retomar a análise da crise vista do terreno, não só a partir das palavras do Matagal, mas tendo em conta as artes de fazer, onde com as diversas iniciativas se desenvolve a imaginação dos indivíduos e dos grupos que tentam adaptar-se ao rigor dos tempos atuais. Para além da emergência do setor dito não estruturado, do qual se sublinha o impacto socioeconômico, o que se oferece à observação são as mutações em curso nos lugares diversos, onde, a partir das estratégias agronômicas que testemunham uma outra forma de gerir o espaço, se operam reconversões, reabilitações e progressos de inovação, através dos quais os plantadores de café ou de cacau e de algodão ripostam à crise. Ao mesmo tempo, as migrações de regresso que se multiplicam em diferentes regiões constituem um novo domínio que se impõe no contexto onde até agora a partida para a cidade polarizava os estudos, geralmente abandonados aos geógrafos num grande número de institutos de investigação na África Negra. O sociólogo não se pode desinteressar dos terrenos de investigação quando o regresso dos antigos citadinos ao seu ambiente de origem coloca graves problemas de inserção e desempenha um papel capital na urbanização do campo, tal como o revela um estudo recente no oeste dos Camarões. Trata-se de valorizar os trabalhos que, a partir de um lugar de observação, revelam os processos de mudança nas regiões onde as imagens miserabilísticas sobre o continente negro dissimulam a emergência de novos atores socioeconômicos que recusam a fatalidade. O desafio desta abordagem é o de escapar à visão arcaizante das sociedades etnológicas. Parece pertinente tomar como eixo de análise as dinâmicas internas, incluindo os efeitos que as conjunturas externas têm sobre as modificações estruturais na África Negra. Reencontramos a tarefa fundadora da antropologia, cujos princípios, segundo F. Boas, enfocam os processos sociais do nosso tempo. Nesse sentido, novas tendências aparecem a partir da descoberta dos territórios, até que desconhecidos ou negligenciados. Após gerações em que os estudos em terreno se desenvolveram sobre etnias ou aldeias reservadas, eis que o peso do presente invade a África dos africanistas. O campo já não é o único terreno de predileção das numerosas investigações. Descobre-se que as cidades africanas são lugares de confrontos entre classes sociais e de inovações tecnológicas dignas de serem levadas a sério. Na hora em que o âmbito da política corre o risco de dominar os debates em África, medem-se os esforços de empreendimento no contexto em que as disputas
tribais ocupam em pano de fundo as teorias políticas gerais. Será, sem dúvida, necessário ultrapassar os obstáculos epistemológicos que se foram levantados em torno do conceito de etnia, cujo uso não escapa ao etnocentrismo ocidental. Num sistema em que se inicia um amplo debate acerca do Estado, da sociedade e dos mecanismos de acumulação na África negra, convém refrescar o que se sabe sobre os temas políticos. Impõem-se novas abordagens que tenham em conta as representações coletivas, os mitos e os ritos do poder, mas também as estratégias e as práticas que vão surgindo nos países onde as novas gerações abalam a ditadura dos regimes no poder e reclamam uma segunda descolonização. Para além das modas populares de ação política e dos mecanismos de redistribuição dos recursos onde se inserem as relações entre a sociedade e o Estado feiticeiro, ao revalorizar o cotidiano, trata-se de trazer à luz as novas relações que se instauram entre o poder e o sagrado. Em meio africano, as crenças antigas e as práticas de contrafeitiçaria reactualizam-se entre as culturas comerciais e dão lugar a uma nova leitura dos fatos econômicos e políticos, como Nolo lembram os problemas do Congo e do Fama dos Camarões. Para aprofundar o conhecimento sobre a África atual, é necessário abandonar as prevenções exóticas que afirmam que o âmbito do religioso não tem qualquer interesse para a antropologia e a sociologia políticas. Nos estados em que os mestres do poder têm tendência para se considerarem como deuses mortais, põe-se a questão de saber se, de certa forma, a política não será de essência religiosa. Damos-nos conta disso no momento em que se inicia o fim das heresias a partir da destruição dos novos fetiches inventados pelos messias de África. As encenações do poder não conseguem dissimular a realidade verdadeira que, no meio das violências e dos conflitos, reencaminha para este imaginário onde a figura do pai da nação se reencontra o mito do herói fundador. Apesar do universo simbólico dos governados ser habitado por esse mito, graças aos meios de comunicação que vinculam a ideologia dominante, o espetáculo político não pode ser observado fora dos procedimentos e dos ritos através dos quais se realiza uma espécie de dramatização permanente. Trata-se nestes estados africanos de controlar a sociedade pelo imaginário a partir dos modos de atualização do sagrado na gestão do político. Recordemos aqui o papel das grandes reuniões do Partido Único, que se aparentam a uma verdadeira liturgia. Vemo-lo por ocasião das festas nacionais e dos aniversários de tomada do poder, quando o jogo das forças antagonistas é ritualizado na celebração da comunhão em torno do soberano. Também o vemos quando as transgressões, as violações do sagrado pela subversão e a contestação são castigadas pelas execuções públicas que se aparentam a um verdadeiro assassínio ritual. As desonras e os gestos de perdão e de reconciliação inscrevem-se numa economia política do sagrado no seio dos sistemas onde as contraculturas e as contrarreligiões constituem a réplica dos grupos dominados. É, portanto, necessário ultrapassar os falsos dualismos que há décadas encerram a investigação africanista no debate entre a tradição e a modernidade para assumir as novas empiricidades, a partir dos âmbitos de estudo em que o dinamismo das sociedades africanas se expressa em numerosas direções. A organização das investigações sobre estes processos necessita, evidentemente, de trabalhos no terreno, inquéritos ou experiências que aumentem o conhecimento dos fenômenos sociais em meio africano. Na conjuntura atual em que o campo científico explode, as disciplinas interpenetram-se. Tornam-se assim necessário retirar as barreiras que separam os conhecimentos. A África é um cruzamento das ciências humanas e da reflexão, um lugar de elaboração pluridisciplinar, onde nos devemos esforçar por trabalhar juntos, contribuindo para a compreensão das realidades que fazem parte da nossa vida cotidiana. Criatividade das sociedades africanas e pedidos teóricos.
Medimos a importância das questões que exigem respostas novas quando os olhares de ontem já não permitem evidenciar a complexidade das sociedades condenadas, outrora pelo evolucionismo a serem apenas as reservas dos viajantes ou dos etnólogos em busca de novos ambientes e de exotismo. É necessário assumir a banalização da África, aceitar retirar das nossas culturas qualquer caráter exótico e considerar tanto as sociedades africanas como as outras. Depois da era do estruturalismo, que se recusou a dar conta dos processos de mudança sobre os trópicos, as transformações das zonas rurais, confrontadas com as práticas e as ideologias do desenvolvimento, constituem um apelo aos sociólogos e aos antropólogos, cujos objetos de estudo não podem limitar-se ao exame das estruturas tradicionais, dos sistemas de parentesco, dos mitos ou das máscaras. Talvez se deva retomar a análise destes aspectos da cultura nas sociedades invadidas pela ficção científica, os filmes e os romances policiais, as bandas desenhadas e a imagem televisiva, na medida em que há uma reação específica do africano face à modernidade a partir do seu imaginário social. A retoma da iniciativa impõe-se face a situações inéditas que provocam a invenção de respostas aos novos pedidos teóricos nascidos com as sociedades pós-coloniais. Encontram-se aqui realidades concretas que é preciso analisar com a consciência das implicações que decidem do nosso futuro. Os projetos de desenvolvimento implementados no início dos anos 60, as transformações políticas e institucionais ligadas à realização do Estado em África, as mutações culturais e os processos de mudança provocados pelo crescimento urbano e a integração do continente no mercado mundial modificaram o rosto das sociedades africanas. Sob a pressão dos fatores internos, muitas vezes agravados pelo peso dos fatores externos, aparecem situações inéditas. Assiste-se a uma extraordinária criatividade social e cultural que estrutura, de forma profunda, as atitudes e os comportamentos, as linguagens e as representações. Essa situação põe em crise os conceitos e os instrumentos de análise elaborados pelo saber colonial para dar conta das realidades africanas. Nestes tempos de turbulência e de crise que necessitam de uma sociologia da turbulência e da crise, vemos afirmar-se o momento da crise das ciências do homem e da sociedade. Face às questões colocadas pelas mutações em curso, torna-se necessário rever o conjunto dos conhecimentos produzidos sobre a sociedade africana, a partir dos movimentos sociais em efervescência que, desde as lutas pela libertação nacional, puseram em destaque os conflitos a quente, a crise das sociedades africanas deve ser objeto de um novo discurso científico. As ciências sociais encontram aqui a sua razão de ser face ao tormento das ideias pré-concebidas e dos saberes instituídos da profissão de sociólogo e de antropólogo confrontada com os desafios de uma África durante muito tempo abandonada à investigação estática. Tal como se viu outrora, as inovações teóricas sobre a dependência, as estruturações sociais, o poder e a ideologia, com as críticas contra o eurocentrismo e o neocolonialismo das ciências humanas, constituem o essencial desta interpelação epistemológica. Para além dos estudos pontuais ligados às mudanças sociais provocadas pelas intervenções do Estado e do capital nos projetos de desenvolvimento, é necessário assumir os processos de mudança inerentes à sociedade pós-colonial como objeto central das investigações em ciências sociais. Este esforço inscreve-se na conjuntura de libertação dos povos, iniciado no domínio político no início dos anos 50. Este movimento deve estender-se ao domínio do saber no contexto sociocultural em que o olhar do outro continua a ser o olhar do mestre. O investigador em ciências humanas e sociais ocupa aqui
uma função primordial na medida em que os africanistas não podem mais ser os intérpretes exclusivos das culturas e das sociedades africanas em relação ao resto do mundo, retomando o direito da iniciativa quanto à forma de olhar para o homem africano em sociedade. Temos de proceder à descolonização das ciências sociais a partir das transformações que, em África, voltam a questionar as grelhas de análise elaboradas em contexto colonial. A África tem de ser arrancada ao presente etnológico para ser submetida às exigências de uma análise dinâmica. Como observa outrora Gebalandier, o enfraquecimento das culturas permite apreender a insuficiência dos métodos de abordagem especificamente antropológicos. É, portanto, necessário que a antropologia mude de função para interpretar e compreender a situação atual das sociedades negras. Um fato confirmado, nenhuma sociedade africana escapa ao modelo pós-colonial de modernização. Desde o síndrome petrolífero, a crise que atravessa o continente negro evidenciou problemas de fundo que tocam a natureza do Estado e das relações com a sociedade. Entrevêm-se as consequências dos programas de ajustamento estrutural impostas pelas grandes instituições financeiras. Nesta viragem que marca o fim do século, as políticas do Estado, os modelos das relações internacionais e os modos de articulação com o capital mundial aceleram a evolução das estruturas socioeconômicas da África contemporânea. Doravante, as sociedades africanas devem ser tratadas como as outras. Só a valorização da história destas sociedades pode ajudar a compreender o que se vive no dia a dia nos diversos locais onde é necessário identificar os grupos sociais mais reveladores das mudanças socioeconômicas em curso. Precisamos de erguer um olhar novo sobre as aldeias de África, onde os rurais cristalizam as contradições nascidas do choque colonial e agravadas pelo Estado pós-colonial. Face à crise que revela a fragilidade das economias africanas, convém voltar a dar todo o seu valor à banalidade para ir ao encontro das sociedades africanas nos lugares de invenção e de produção, porque os grupos sociais não ficam passivos face aos desafios que os provocam. As suas réplicas e as suas reações põem em jogo as estratégias específicas dos atores diversos. Esta vida pertence ao cotidiano das sociedades das quais devemos descodificar as figuras e os problemas. Na África Negra, uma sociedade inédita dá-se a conhecer no seu estado nascente em todos os domínios. Uma investigação total deve conciliar este conjunto de processos em que tudo se ajusta. A África abre ao sociólogo e ao antropólogo um espaço de aplicação que conduz à análise do cotidiano e do atual. Com as transformações que se manifestam e as classes que se formam, outros atores sociais aparecem. Nesta vasta redefinição, ao lado do adivinho, do bruxo e do curandeiro, descobrem-se os descolarizados das cidades, os jovens da rua e os pequenos vendedores furtivos, os estudantes e os comprimidos, o profeta e o político, o operário e a jovem mulher descobridora de um outro cotidiano nos ambientes em que o bar e o sexo dão início a uma nova forma de gerir o tempo livre. A partir das grandes revoltas de que a sociedade africana é agora o palco, percebemos que a África também tem os seus modos de protesto que revelam uma oposição aos poderes estabelecidos. A mobilização contra os sistemas dominantes corresponde a uma lógica social evidenciada pela análise dos conflitos nos países onde a rua tem doravante a palavra. Pondo-nos à escuta das linguagens que se enunciam, percebe-se a amplitude do trabalho cultural em curso nas sociedades onde a África tenta repensar-se a partir da tormenta que a atinge. É necessário despistar esta criatividade social nos campos religiosos e simbólicos, no coração dos regimes onde as verdades de Estado estão em crise, tal como a pretensão das igrejas estabelecidas em responder ao pedido do religioso. Isto mesmo há demonstrado pela proliferação das seitas que pressionam as religiões monoteístas e as suas teologias.
Para além das contribuições do africanismo, tudo muda a partir do momento em que as sociedades indígenas não são mais reduzidas a sociedades étnicas, mas vivem dos conflitos relativos às posições de poder e de acumulação no seio das relações de força em presença. Insistindo sobre a historicidade específica da formação das sociedades nascidas da colonização e da descolonização, é-se levado a promover a pertinência das análises que revelam os aspectos da realidade africana que foram estudados com pouca atenção pelos investigadores em ciências sociais. Historiadores e políticos, antropólogos, economistas e sociólogos são convidados a analisar os seus dados relativamente aos processos de cristalização de uma sociedade onde a emergência das desigualdades entre classes, regiões e grupos é evidente. Já não é possível ignorar o fracasso do Estado e a expansão da economia de mercado nos relatórios onde os interesses e os conflitos de grupos e de classes estão bem presentes. É, portanto, necessário renunciar definitivamente ao mito das sociedades frias e harmoniosas e valorizar as dinâmicas que se elaboram. Neste sentido, a realização das sociedades pós-coloniais é um autêntico desafio às ciências sociais na África negra. Aqui é necessário rever tudo para compreender o social em todos os seus estados. Os estudos a empreender correspondem a uma necessidade de novos conhecimentos, a uma curiosidade científica que se ajusta às dimensões de uma sociedade que se busca. Durante muito tempo ainda, numerosas pesquisas terão como finalidade principal o inventário dos fatos e das tradições do passado. Esta exigência procura juntar as observações diversas e dar aos africanos os instrumentos do seu próprio conhecimento em um esquema das suas civilizações e das suas sociedades. Mas, numa África traumatizada pela violência colonial, modificada pelas mutações atuais e pelo choque das ingerências, é necessária uma reposição histórica das realidades africanas. Presentemente, uma tarefa principal impõe-se e orienta o estudo das sociedades africanas contemporâneas, a análise da variedade do social, das tendências evolutivas, dos problemas e dos fenômenos atuais. Trata-se de elaborar uma dinâmica que interprete a vida interna de África e descubra o movimento que a transforma. É necessário desenvolver esforços para compreender as sociedades africanas em ação e em devir. Tal orientação só pode dar um novo impulso a numerosas disciplinas e renovar as ciências sociais em si mesmas. E foi isso. Essa foi a leitura do capítulo 1 desse livro necessário. Próximo vídeo é a leitura do capítulo 2, a África para além do africanismo. Obrigada pela sua presença até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.